Boa noite. Boa noite. O empreiteiro Marcelo Odebrecht é condenado a 19 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Após 10 anos recorrendo em liberdade, o ex-senador Luiz Estevão vai para a cadeia no caso do Fórum do Juiz Lalau. Alckmin não admite ato pró-Dilma na Paulista porque o protesto pelo impeachment já foi marcado para o dia 13 na Avenida. A presidente pede paz e tolerância para enfrentar a crise e evita convocar a rede de TV em comemoração ao Dia da Mulher. Exatamente hoje, o Hospital Pérola Byton, centro de referência da saúde da mulher, está com sua única máquina para exame de mama quebrada. O movimento Marcha Mundial das Mulheres fecha a Avenida Paulista neste momento, no Dia Internacional da Mulher. O repórter Luciano Penteado acompanha o ato e tem outras informações ao vivo. Olá, Luciano. Olha, Gamberini, segundo os organizadores, são mais de 10 mil participantes. A Polícia Militar não divulgou a contagem deste protesto. Eles saíram da Avenida Paulista e estão, neste momento, descendo a Rua Augusta na direção do centro, rumo à Praça da República. Eles deram uma parada agora aqui na esquina com a Marquês de Paranaguá e são vários grupos, viu? Tem, além de movimentos feministas, centrais sindicais, integrantes de partidos políticos, da CUT, do Partido dos Trabalhadores, e também a militância do PT, gritando a todo momento palavras de ordem em apoio ao presidente Dilma Rousseff e também ao ex-presidente Lula, que na última sexta-feira prestou depoimento na Polícia Federal na Operação Lava Jato. Por enquanto, o trânsito está completamente bloqueado nos dois sentidos da Rua Augusta, tanto para quem sobe para a Paulista quanto para quem desce para o centro, por causa justamente desta passeata em celebração ao Dia Internacional da Mulher, mas lembrando que além das causas feministas, por exemplo, eles gritam a legalização do aborto, maior participação feminina na política, enfim, tem também este apoio à presidente Dilma Rousseff e ao ex-presidente Lula. Por enquanto, a Polícia Militar acompanha o protesto, mas não foram registrados incidentes. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciano. Apenas as manifestações pró-impeachment já marcadas estão autorizadas na região da Avenida Paulista no próximo domingo, dia 13. O governador Geraldo Alckmin afirma que atos de apoio à presidente Dilma Rousseff não serão permitidos no mesmo local por razões de segurança. Nas redes sociais, são diversas convocações marcadas para o dia 13. A maior parte pede o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas desde sexta-feira, quando o ex-presidente Lula foi levado pela Polícia Federal para depor na Operação Lava Jato, os ânimos estão inflamados. Oficialmente, o PT marcou manifestações em defesa do governo para outras datas. Mas na internet, militantes pró-Dilma também combinam de ir às ruas no próximo domingo. Aqui em São Paulo, a possibilidade de confronto entre os grupos, como já aconteceu na sexta-feira, por exemplo, despertou a preocupação da polícia. Os manifestantes pró-impeachment já anunciaram que o ato será no domingo à tarde aqui na Avenida Paulista. A Secretaria de Segurança Pública não recebeu, por enquanto, nenhuma comunicação dos movimentos pró-governo sobre onde serão os protestos no domingo. Hoje cedo, durante a entrevista à Rádio Jovem Pan, o governador Geraldo Alckmin afirmou que o ato deste domingo, que pede o impeachment de Dilma, já estava marcado há mais de um mês e que protestos contrários estão proibidos no mesmo lugar. Havia uma solicitação para ter uma outra manifestação no sentido contrário. Nós dissemos, olha, no mesmo local não pode. O 13 de março já estava marcado já desde fevereiro. Então, toda a segurança para que haja uma manifestação tranquila, é direito constitucional a liberdade de manifestação, de expressão, e é dever do poder público garantir a tranquilidade e a manifestação da população. Nas redes sociais, a manifestação Sem Medo de Ser Feliz está prevista para as 11 da manhã na Praça Roosevelt, na região central de São Paulo. Os organizadores dizem que o ato é a favor da democracia e contra movimentos conservadores. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, e a Frente Brasil Popular informaram que as manifestações pró-governo estão marcadas para o dia 18 e não domingo agora.
O maior empreiteiro do país, Marcelo Odebrecht, foi condenado a mais de 19 anos de prisão na Lava Jato. Marcelo Odebrecht foi condenado pelo juiz Sérgio Moro pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ele está preso no Paraná desde junho do ano passado. De acordo com o Ministério Público Federal, a Odebrecht e outras empreiteiras fraudaram licitações da Petrobras para conseguir contratos de grandes obras, que somaram 12 bilhões e 600 milhões de reais. As irregularidades envolvem ainda pagamento de propina a agentes públicos por meio de offshores, que são as empresas no exterior. Os ex-executivos da empreiteira, Márcio Faria da Silva e Rogério Santos de Araújo, também foram condenados com a mesma pena de Marcelo Odebrecht. Alexandrino de Salles Ramos de Alencar, que era diretor da empreiteira, pegou 15 anos e 7 meses. E César Ramos Rocha, 9 anos e 10 meses de prisão. O ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, indicado do PT, foi condenado nesta ação a 20 anos e 3 meses. Até aqui, Duque tem a maior pena da Lava Jato. O doleiro Alberto Youssef e os ex-funcionários da Petrobras, Pedro Barusco e Paulo Roberto Costa, também foram condenados, mas tiveram as penas suspensas devido ao acordo de delação premiada. Moro estabeleceu ainda a multa de cerca de 240 milhões de reais aos executivos e ao ex-diretor Renato Duque. Segundo o juiz, o montante é o mínimo necessário para a indenização à Petrobras pelo prejuízo causado pela corrupção. Marcelo Odebrecht é o 6º grande empreiteiro condenado na Lava Jato. Antes dele, já foram condenados executivos da OAS, Mendes Júnior, Galvão Engenharia, Engevix e Camargo Correia. Léo Pinheiro, da OAS, e Marcelo Odebrecht estudam fazer um acordo de delação premiado. A Mendes Júnior, uma das empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato, pediu recuperação judicial por não conseguir pagar suas dívidas. Em novembro do ano passado, vários executivos da empresa foram condenados à prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A primeira vara empresarial de Belo Horizonte não informou qual é o montante da dívida da empreiteira. A Mendes Júnior é uma das maiores empreiteiras nacionais e foi fundada há mais de 60 anos. Tem projetos no Brasil e no exterior. Participou da construção de Furnas e também de Itaipu. A empresa ainda participa de projetos de refinarias, siderúrgicas e plataformas de petróleo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o impacto da condenação de Marcelo Odebrecht. Ao condenar a 19 anos e 4 meses de cadeia Marcelo Odebrecht, príncipe regente do Império Odebrecht, Sérgio Moro incluiu na sentença uma defesa do Instituto da Delação Premiada. O juiz da Lava Jato anotou que os críticos da delação comportam-se como se fossem favoráveis à regra do silêncio, batizada no Código de Conduta da máfia italiana de omertà. O silêncio, sim, é reprovável, não a colaboração judicial, escreveu Sérgio Moro. Marcelo Odebrecht vem se recusando a fazer o papel de delator. É como se o juiz dissesse para o condenado: ainda está em tempo de colaborar. Há outros processos pendentes de julgamento. Novas condenações virão. Pior, a partir de agora, o Supremo decidiu que as penas devem ser cumpridas a partir da confirmação das sentenças na segunda instância do Judiciário. Acabou a farra dos recursos. Há no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional personagens em pânico. Receiam que Marcelo Odebrecht se renda à delação. Ele acompanharia Léo Pinheiro, presidente da OAS, que já negocia com a força-tarefa da Lava Jato. Se esses dois personagens moverem os lábios, a República vai tremer. Se eles contarem tudo o que sabem, o terremoto será suprapartidário. O Judiciário terá condições de promover a verdadeira justiça social. Empreiteiros, servidores e políticos corruptos já comeram todo o queijo suíço. Chegou a hora de a justiça distribuir os buracos. Boa noite. O juiz Sérgio Moro intimou o ex-presidente Lula como testemunha de defesa do pecuarista José Carlos Bunlai. Bunlai é amigo de Lula e tinha livre acesso ao Palácio do Planalto. O depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro está marcado para a próxima segunda-feira por videoconferência. Segundo a acusação, o dono do Banco Chaim disse que Bunlai pegou um empréstimo fraudulento para repassar 12 milhões de reais ao PT.
Em troca, o Grupo Chaim conseguiu um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de dólares para operar um navio sonda da Petrobras. Bun Lai, que está preso, confirma as informações e diz que o empréstimo foi feito a pedido do PT. O nome do pecuarista também surgiu na suposta delação premiada do senador Delcídio do Amaral, do PT, na semana passada. Delcídio disse que Lula não queria que o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, mencionasse o esquema de Bun Lai na compra de sondas superfaturadas pela Petrobras. Hoje, o pecuarista José Carlos Bun Lai foi levado para fazer exames num hospital em Curitiba. A pedido médico, ele deverá ficar internado por pelo menos 24 horas. Ele está sob escolta da Polícia Federal. A suspeita é de que Bun Lai esteja com um quadro de glaucoma, que é uma doença nos olhos. É a segunda vez que ele deixa a cadeia para fazer exames. Em janeiro, ele fez testes devido a um sangramento na urina. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Vovó Quinô vai me perdoar. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas eu não vou seguir um conselho dela de maneirar. Eu vou seguir um conselho do Afonso Pastore, que disse que quando tiver que dar ênfase, dê ênfase. Eu estou de saco cheio dessa moda babaca de ficar discutindo essa condução coercitiva de Lula. O pessoal do governo, com a liderança espúria de Dilma Rousseff, diz que o Lula é um homem igualitário e que vive à disposição da justiça. Dupla mentira. Quando saiu do depoimento, o Lula disse que é o melhor brasileiro de todos os tempos. Ela disse que ele nunca se considerou melhor do que ninguém. A segunda, pelo amor de Deus, teve um conflito de rua com feridos na frente do Fórum Penal de Barra Funda, depois que o Lula e Marisa se recusaram a ir depor para um promotor, porque o Lula acha que o promotor não está à altura dele, né? Bom, ficamos sabendo também no noticiário que o pessoal que foi fazer a condução coercitiva fez o Lula assinar o conhecimento de um depoimento como testemunha do Bun Lai. Acontece que ele vem fugindo do oficial de justiça há bastante tempo. Então, isso aí é mentira. Mas os coxinhas de esquerda, porque tem também coxinha na esquerda, dizem que, bem, esse juiz Sérgio Moro tem a menor sensibilidade política, porque o Lula se aproveitou disso. Meus queridos amigos, vamos por partes, como diria o Jacques Stripador. Veja bem, o juiz Sérgio Moro não é colunista de jornal, não é comentarista de televisão, não é político, nem cientista político, nem professor da USP. Ele é juiz, ele não tem que se importar qual é a repercussão política que vai ter qualquer atitude que se tome com o Lula. Em segundo lugar, também é importante saber que isso aí é incontrolável. O Lula é um orador genial, é uma vítima preferencial e vai se aproveitar pelo resto da vida por isso. Ou seja, qualquer dia que o juiz Sérgio Moro tiver de conduzir coercitivamente o Lula para depor, vai ser o dia em que o Lula vai fazer um discurso competente, fazer muita gente chorar, porque ele é competente nisso aí, tá bom? Pois é, vamos esperar que as coisas todas corram bem. Eu volto aqui na sexta-feira, direto ao assunto. Hoje, o Jornal da Gazeta conta histórias de mulheres que romperam com a barreira do preconceito e assumiram profissões até então consideradas bastante masculinas. Vamos lá, meninos. É com sensação de servir ao público que Maria leva e traz os trens da linha azul do metrô todos os dias. Ela é uma das 171 mulheres que exercem a profissão dentro de um universo de 1.100 operadores de trens. Escolhia-se mais homens, né? Achava que era um trabalho pesado, mas a gente mostrou que a gente consegue fazer, sobe no trem pelo estribo e resolve como qualquer outro moleque. A única coisa que ainda não tem solução para ela é o preconceito de alguns. As piadinha, né? Vai pilotar fogão. Trabalhar duro e ter que provar que é boa no que faz ainda é a sina de quem escolheu uma profissão que até pouco tempo era predominantemente masculina. A Sandra que o diga, ela é frentista, responsável pela troca de óleos em um posto de gasolina e nas horas de folga é motorista do Uber, o polêmico aplicativo de transporte de passageiros.
Ela já passou por situações bem chatas, sofreu preconceito até de mulheres, mas quer saber, quem faz o que gosta, não liga. Adoro carro, motor, modelo, potência, cavalo, tudo. Amo coisas com carro. Hoje é difícil falar em profissão masculina, mas ainda há ambientes de trabalho em que as mulheres são minoria. Quer o exemplo? O que vai acontecer hoje nesse voo é um pouco raro. Vamos embarcar com uma tripulação 100% feminina, desde as comissárias de bordo até lá dentro do cockpit, copiloto e piloto. Não foi coincidência, é um voo para comemorar o Dia Internacional da Mulher e a crescente presença delas nos céus. Hoje está sendo comemorado aqui pela Gol, com esse voo, o Dia Internacional da Mulher. Nós temos uma tripulação 100% feminina, então hoje é apenas uma lembrança da importância da mulher. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, hoje no Brasil há 27 mulheres no comando de aviões comerciais. Uma mulher para cada 200 homens na mesma função. Comecei a voar muito cedo e realmente a parte de voo em si é muito encantadora. Não tem como não se encantar com paisagem, com lugares. Meu dia a dia sempre é na correria, que eu moro longe do aeroporto, né? Então ou eu estou dirigindo, ou estou aqui pilotando, ou então estou cuidando do meu filho. No fim do voo, elas ganham aplausos e elogios dos passageiros. Sempre eu viajei muito e sempre com homens, né? É a primeira vez que vejo uma mulher, não só na cabine, como na voz também, né? Aqui é comandante, já foi uma surpresa, né? Às vezes os passageiros, eles ficam um pouco receosos, né? Porque é novidade, principalmente na cabine. Você vê que tem pessoas que ficam admirados, pedem para tirar foto, querem ver no final do voo, querem conversar. No asfalto, nos trilhos, nas nuvens. Nem o céu mais é o limite. A OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, calcula que a desigualdade de gênero nas sociedades mundiais e no mercado de trabalho provoca um impacto de 12 trilhões de dólares, equivalente a 16% do PIB global. Segundo a organização, a discriminação das mulheres gera duplo efeito negativo no mercado, porque reduz o nível do capital humano feminino, tanto na participação da força de trabalho quanto na produtividade total. Pela primeira vez, a presidente Dilma Rousseff não convoca a rede de rádio e TV para pronunciamento no Dia Internacional da Mulher. Ela falou apenas num evento do Palácio do Planalto, com transmissão pela emissora oficial. Dilma discursou depois de regulamentar uma lei que prevê cirurgias reparadoras para mulheres vítimas de violência. E eu queria reafirmar aqui a absoluta disposição do meu governo, das ministras e dos ministros, de lutar todos os dias para fazer do Brasil um país que tem na igualdade, na tolerância e no respeito a homens, mas também, sobretudo, às mulheres, um dos pilares da nossa sociedade e da nossa cultura. A presidente falou ainda sobre a crise política e econômica. É necessário que a gente repita a importância da tolerância. Ter um quadro de paz é fundamental, principalmente para os governos. Governos precisam de paz para que nós possamos ter condições de enfrentar a crise e de retomar o crescimento. Dilma também usou o Twitter e o Facebook para lembrar o Dia da Mulher, com mensagens sobre a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. De acordo com a Presidência da República, a mudança na forma de comunicação buscou aumentar a participação de Dilma nas redes sociais. No ano passado, durante o pronunciamento de Dilma, no Dia da Mulher, houve o primeiro panelaço. Agora vamos ao comentário de política, desculpa. Por favor, continue. Vamos então ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Tudo bem, Estela, é Dia da Mulher, você fez muito bem de falar. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. A data entrou para o calendário mundial em 1975. Foi uma iniciativa das Nações Unidas. Mas por que o dia 8 de março?
Diz a lenda que foi por causa de um incêndio numa tecelagem de Nova York que teria matado 129 operárias, isso em meados do século XIX. Mas isso é uma lenda. A verdade é que a primeira decisão de criar um Dia da Mulher nasceu em 1910, na Dinamarca, durante um congresso de mulheres socialistas. Foi na época em que o direito da mulher era o direito ao voto. A grande liderança mundial do movimento foi a anarquista lituana Emma Goldman. Aqui no Brasil, as mulheres puderam votar em 1932, mas elas ainda têm pouco poder na última eleição, em 1914, elas foram só 1/10 das eleitas. E vocês me perguntariam, e a Dilma? Ela não foi eleita porque é mulher. Ela foi eleita porque o nome dela foi recomendado pelo presidente Lula. A mesma coisa vale para a Cristina Kirchner, na Argentina. Virou presidente porque era mulher de outro presidente. A única latino-americana que entrou na briga por méritos próprios foi a atual presidente do Chile, que é Michelle Bachelet. Na Europa, as duas mulheres mais poderosas nos últimos 40 anos foram conservadoras. Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra do Reino Unido, e Angela Merkel, que ainda hoje é chanceler da Alemanha. Elas não têm nada de feministas e foram combatidas pelas feministas de esquerda. Nos Estados Unidos, é grande a possibilidade de se eleger agora uma primeira mulher para a Casa Branca. É a democrata Hillary Clinton. Mas a mulher na política é só um lado da questão. Existem para elas outros direitos. É o caso do direito ao aborto, que é permitido em pouquíssimos países. Estados Unidos, Canadá, Rússia, Índia, China e em toda a União Europeia, menos na Polônia e na Irlanda. Mas outra hora eu volto a esse assunto. Por enquanto, e para as que estão nos assistindo, um bom Dia Internacional da Mulher. É assim que o mundo gira. Boa noite. Caixa Econômica Federal anuncia medidas para estimular o financiamento imobiliário e assim tentar facilitar a compra da casa própria. O Banco Público aumentou de 50% para 70% o limite de financiamento de um imóvel usado para trabalhadores do setor privado. Para clientes do setor público, o teto chega agora a 80%. Esse aumento vale para contratos feitos dentro do sistema financeiro de habitação. A Caixa também informou que vai voltar a financiar a compra do segundo imóvel, nas mesmas condições usadas para financiar o primeiro. O ex-senador e empresário Luiz Estevão se entregou à Polícia Civil do Distrito Federal. Em 2006, ele foi condenado por superfaturamento e fraudes durante a construção do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e ainda recorria em liberdade. A Justiça Federal determinou a prisão de Luiz Estevão com base no novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre cumprimento de pena logo após a condenação em segunda instância. O ex-senador foi condenado a 31 anos por peculato, estelionato, formação de quadrilha e uso de documento falso. Depois de mais de 30 recursos, Estevão vai agora cumprir a pena. O juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto, Lalau, que presidia o TRT na época da construção, cumpriu 14 anos de prisão e foi beneficiado com indulto presidencial em 2014. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, pediu à Comissão de Constituição e Justiça a suspensão do processo contra ele no Conselho de Ética. Eduardo Cunha alega que não teve chance de apresentar defesa. Depois de meses de manobras de seus aliados, só na quarta-feira passada o Conselho decidiu dar continuidade ao processo, que pode terminar em cassação. Cunha é acusado de mentir à CPI da Petrobras, quando disse que não tem contas bancárias na Suíça. Ontem, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de um terceiro inquérito para investigar Cunha na Operação Lava Jato. A suspeita é que o deputado tenha recebido propina do consórcio formado por Odebrecht, OAS e Carioca Engenharia, que atuava na obra do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. A Agência de Refugiados da ONU diz que as propostas para devolver imigrantes em massa da União Europeia para a Turquia violariam o direito de proteção garantido pelas leis internacionais. Ankara se comprometeu a receber de volta os imigrantes que foram para a Europa a partir do território turco, inclusive os sírios que fogem da guerra civil. Em troca, a União Europeia aceitaria os imigrantes que entraram na Turquia e estão aptos a pedir asilo no bloco europeu. Os chamados imigrantes econômicos seriam deportados aos países de origem.
Os líderes europeus se comprometeram a enviar 6 bilhões de dólares à Turquia, além de acelerar a liberação de vistos para os cidadãos turcos que querem viajar ao continente. O acordo deve ser finalizado antes da cúpula marcada para o fim de semana que vem. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados advertiu que a expulsão coletiva de estrangeiros é proibida pela Convenção Europeia de Direitos Humanos. A Anistia Internacional disse que a ideia de trocar refugiados é desumana. A Faculdade Casper Líbero e o Centro Cultural Brasil-Turquia promovem até amanhã uma conferência sobre terrorismo. O evento, que reúne jornalistas, religiosos e pesquisadores de várias partes do mundo, é no Teatro Casper Líbero, com o apoio da Fundação Casper Líbero. 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas da intolerância e do terrorismo. Depois, ninguém mais se calou. A conferência Religiões, Intelectuais e Mídias, Posições diante do Terrorismo, organizado pela Faculdade Casper Líbero e pelo Centro Cultural Brasil-Turquia, reúne jornalistas, intelectuais e religiosos de várias partes do mundo em mesas de debate, com tradução simultânea para o inglês e o árabe. Nós estamos vivendo um momento da história do mundo muito marcado por esse sentimento de intolerância. Eu acho que nós também precisamos refletir essa dose de compreensão e de aceitação das diferenças, de aceitação do outro. Nós estamos abertos para discutir, para refletir e para produzir conhecimento. A ideia era justamente, surgiu no momento de Charlie Hebdo. Mas depois, infelizmente, tivemos tantos outros ataques, outras tragédias, outras motivações, vamos dizer, razões que explicaram a necessidade de uma conferência dessa. O evento foi aberto pelo professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, que falou sobre a importância de debatermos o assunto em um país que se considera tolerante. É exatamente porque o Brasil não tem, e a gente espera que não tenha, que nós precisamos pensar naqueles que têm. Afinal de contas, a ideia de humanidade não pode ser, como eu disse, fraturada. A conferência sobre o terrorismo acontece até amanhã no Teatro Casper Líbero, com o apoio da Fundação Casper Líbero. Ao todo, serão 3 mesas de debate. E já na primeira, uma informação que surpreendeu a todos. A jornalista turca, que teve presença confirmada, não pôde comparecer porque há apenas 4 dias o jornal que ela dirige foi invadido pela polícia a mando do governo turco, sob a acusação de fazer propaganda ao terrorismo. A jornalista Sevgi Kershmi, editora-chefe da versão em inglês do jornal Zaman, gravou um vídeo explicando os problemas que teve. A plateia também assistiu a imagens sobre a ação truculenta da polícia. A publicação era o maior jornal da Turquia e fazia oposição ao governo. O discurso que a jornalista faria na conferência hoje também foi lido. Qualquer ditadura usa alegações de terrorismo como ferramenta para silenciar as críticas. O silêncio da mídia turca em cobrir a operação policial contra o meu jornal também serve como evidência para apoiar meus pontos neste mesmo discurso. A mesa ainda teve a participação do jornalista Lorival Santana, especialista em cobertura de conflitos internacionais, e da professora de História da Ásia da Unifesp, Samira Adel Osman. A conferência, que teve recorde de inscritos, quase 900, contou no primeiro dia com a participação de muitos estudantes na plateia. Eu achei a palestra interessante porque a gente consegue entender todos os lados assim do terrorismo e a gente tem que respeitar as diversas religiões. É um assunto pouco discutido, principalmente com o pessoal da minha idade. Eu achei muito interessante e eu adorei. Eleitores de 4 estados americanos vão às urnas hoje em mais um dia de eleições primárias, que vão testar a liderança dos pré-candidatos presidenciais Donald Trump e Hillary Clinton. O populoso estado de Michigan, que rende um grande número de delegados para as convenções partidárias, é um dos alvos principais da democrata Hillary Clinton e do republicano Donald Trump. Hillary espera ampliar sua liderança sobre Bernie Sanders, especialmente no Mississippi, que tem grande eleitorado negro. Ela recebeu o apoio de mais de 80% dos afro-americanos dos outros estados do Sul. Donald Trump já tem 12 vitórias em 20 primárias. Logo atrás, vem o senador do Texas, Ted Cruz. Em terceiro lugar, o senador Marco Rubio aposta no resultado da próxima semana, no seu estado, a Flórida. No México, país vizinho, o presidente Enrique Peña Nieto comparou as palavras de Trump aos discursos do fascista italiano Benito Mussolini e do ditador alemão Adolf Hitler. Así llegaron
Mussolini e assim chegou Hitler. O magnata Trump respondeu que a comparação é ridícula e exagerada. A oposição da Venezuela anunciou que vai convocar um referendo e promover uma emenda para tirar do poder o presidente Nicolás Maduro. O secretário executivo da Aliança de Oposição, que tem maioria no parlamento, convocou uma grande mobilização popular e pacífica a partir de sábado para pressionar Nicolás Maduro a renunciar. Ao mesmo tempo, a oposição vai promover um referendo revogatório e uma emenda constitucional para tirar o presidente do poder. Maduro foi eleito em abril de 2013 e o processo de referendo revogatório pode ser ativado porque dentro de um mês ele chega à metade do mandato de 6 anos. E você vai ver a seguir os detalhes da previsão do tempo. E a complicada situação da tenista Sharapova. Depois de ser flagrada no antidoping, a ex-número 1 do tênis perde patrocínios. Vida de atleta é assim. Vida de quem supera a violência é assim. A vida na estrada é assim. Vida de quem se joga é assim. E eu quero mais. Com mais direitos, mais participação e mais poder, nós mulheres construímos uma vida assim, do jeito que a gente quer. Por isso, as políticas públicas são importantes para conquistarmos ainda mais. Acesse o Portal Brasil e saiba mais. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Fale Hugo Festa Casa. Cortina para janela diversa a partir de R$ 29,99. É isso mesmo, R$ 29,99 cada. Kit varão 1,50 m a partir de R$ 10,99. É isso mesmo, R$ 10,99 cada. Só amanhã na Festa Casa. Vamos agora às notícias do esporte com Celso Cardoso e Estela Gontijo. Times paulistas têm jogos importantes pela Libertadores da América neste meio de semana. Celso Cardoso. Estela, o chamado trio de ferro, formado por Palmeiras, Corinthians e São Paulo, não terá vida fácil, não. Começamos falando do Palmeiras, o único que joga na capital paulista. Recebe o Nacional do Uruguai no Allianz Parque e pode ficar numa situação tranquila em termos de classificação se vencer o time uruguaio amanhã. O clima no clube é bem diferente agora, depois de 2 vitórias seguidas. Treinamento do Palmeiras fechado à imprensa nesta tarde aqui na Academia de Futebol, mas antes da atividade, o atacante Dudu concedeu entrevista coletiva. Mistério na escalação. Time do Marcelo Oliveira está indefinido e Dudu fala sobre o assunto com bom humor. Tem que ver qual é o melhor para o Palmeiras, né? Se é com a Lione, se é com o Robinho ou se é com outro jogador. Na Libertadores, o papo é diferente. A arbitragem também. Será que o Dudu gosta do estilo dos juízes em jogos de Libertadores da América? Eu acho que eles deixam o jogo rolar, né? Eu vi uma entrevista do Vitor Hugo, que ele falou a semana passada que a Libertadores é bom que deixa o jogo rolar, né? Que ele pode sentar madeira, mas é pior pra gente da frente, né? Que a gente leva muita madeirada. Uma vitória amanhã é importante para o Palmeiras se consolidar na liderança do grupo, abrindo 5 pontos para o Nacional do Uruguai e tendo mais tranquilidade para as partidas de volta dessa fase de grupos da Libertadores da América, até porque as 3 próximas partidas, depois da de amanhã, serão das 3, 2 fora de casa. E o Corinthians também joga amanhã no Paraguai. E a delegação corintiana, inclusive, já está em Assunção, onde enfrenta o Cerro Porteño amanhã. O time paulista tem 100% de aproveitamento na competição. Já o São Paulo vive situação muito mais delicada. Uma derrota quinta-feira em Buenos Aires para o River Plate praticamente acaba com o sonho de classificação no tricolor. O clima é de tensão e cobrança por melhores performances do time, que também não vem bem no Campeonato Paulista. Praticamente todo o treino do São Paulo foi em segredo. Quando os portões foram abertos para a imprensa, jogadas de bola parada eram ensaiadas no campo. Como novidade no time titular, a presença de Maicon no lugar de Rodrigo Caio.
com todo o resto da equipe que perdeu para o São Bernardo no sábado, mantido para enfrentar o River Plate em Buenos Aires pela Libertadores. A atividade contou com a presença da cúpula da diretoria do clube, que aproveitou a oportunidade para cobrar os jogadores. A vida do futebol é uma vida de cobrança, especialmente no clube grande. Quem almeja chegar no São Paulo, quem almeja até clubes em outras proporções, pequeno, médio ou grande, tem que encarar o tamanho da sua torcida, o tamanho da sua história, o tamanho das suas conquistas. Então, estar aqui é estar sujeito à cobrança e também prestar contas por elas. A maior reclamação da diretoria nem é tanto em relação aos resultados do São Paulo neste começo de temporada, mas principalmente quanto à postura com a qual o time tem jogado. Após a derrota em casa na estreia para o The Strongest, que semana passada venceu também o Trujilhanos, a situação do São Paulo pode se complicar demais na Libertadores em caso de mais um resultado negativo quinta-feira contra o River Plate, que deixaria o time zerado na classificação, enquanto argentinos e bolivianos dividiriam a liderança com 6 pontos ganhos. River creo que ha clasificado a Copa anterior com 6 pontos ou com 7 pontos. Caleri usa o exemplo do River, que ano passado se classificou com baixa pontuação e foi campeão. Ele disse que se o São Paulo perder, ainda terá 12 pontos para disputar, mas ressaltou que a derrota para o The Strongest deixou todos muito preocupados. São Paulo vai pressionado, né, Celso? Muito pressionado. A diretoria cobra vontade dos jogadores, que também é o que cobra a torcida. Pode até perder, mas dando sangue em campo. Ou seja, tem que ter, parafraseando o nosso filósofo palmeirense Dudu, tem que estar disposto a levar muita madeirada. Tem que botar o coração em campo, essa é a ideia. Agora o Corinthians está mais tranquilo, né? Sim, sem dúvida, o Corinthians está mais tranquilo. Tem um adversário difícil, tem um jogo difícil, mas um empate, por exemplo, mantém a liderança do grupo. E, convenhamos, é provável esse resultado. Palmeiras tem a vida ainda mais fácil, porque joga em casa. E jogando em casa, depois de 2 vitórias seguidas, a tendência é que o Palmeiras também vença. Estou otimista, né? Menos com São Paulo. A declaração da tenista Maria Sharapova ontem admitindo o doping repercutiu muito no mundo do esporte. A ex-número 1 do mundo está recebendo apoio, mas também muitas críticas depois de assumir ter usado uma substância que foi proibida a partir deste ano. A Rússia, inclusive, perdeu patrocínios por causa do flagrante no exame antidoping. O mundo do esporte foi surpreendido nesta segunda-feira pela notícia do doping da musa do tênis Maria Sharapova. A ex-número 1 do mundo e dona de 5 títulos de Grand Slam foi flagrada no Aberto da Austrália fazendo uso da substância meldônio, utilizada para aumentar o fluxo sanguíneo e presente num remédio utilizado pela tenista há 10 anos. O meldônio entrou na lista proibida da Agência Mundial Antidoping apenas no último dia 1º de janeiro. E Sharapova alegou desconhecer esse fato. No entanto, reconheceu ter sido negligente ao não ler o comunicado da WADA sobre as novas substâncias banidas do esporte. Independentemente da opinião da comunidade esportiva e do tamanho da suspensão que será imposta à atleta, os patrocinadores reagiram rapidamente e da pior forma possível para Sharapova. Nike, Tag Heuer e Porsche abandonaram a musa das quadras. Avon, American Express, Evian e Red também estudam essa possibilidade. O prejuízo, contando patrocínios e prêmios, pode ultrapassar a marca de 100 milhões de reais em 2016. Triste. Muito triste. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Uma boa Eu que agradeço. Até amanhã. É com você, Gamberini. Hoje, Dia Internacional da Mulher, uma história que se repete em muitos hospitais públicos pelo país. Há mais de uma semana que exames de biópsia de mama não podem ser feitos no Centro de Referência da Saúde da Mulher do Hospital Pérola Byton, aqui em São Paulo. O aparelho que faz o exame deixou de funcionar e não há previsão de quando volta a ser usado. O Centro de Referência da Saúde da Mulher do Hospital Pérola Byton se destaca no tratamento do câncer ginecológico e mamário. Mas já faz mais de uma semana que não pode prestar assistência a pacientes que precisam fazer exame de biópsia da mama. O aparelho que o realiza está quebrado. Segundo denúncia recebida pelo Jornal da Gazeta, os exames de biópsia de mama não estão sendo feitos aqui no hospital e isso já dura mais de uma semana. Isso acontece porque uma peça da máquina que realizaria o exame ainda não chegou. Nossa equipe esteve com funcionários do hospital. Eles contaram que o reparo do equipamento deve demorar. Não arruma aqui em São Paulo, vai para outro lugar. Por telefone, conversamos com uma paciente que não quis se identificar.
Ela havia agendado o exame, mas ao chegar foi surpreendida com a informação que o procedimento não poderia ser feito. O encaminhamento foi rápido, né? Só que agora está demorando por causa disso, que eu tenho que esperar 1 mês, 2 meses para poder passar no médico. Ele já olhou e encaminhou direto para a biópsia e até hoje eu não consegui fazer essa biópsia. O Hospital Pérola Byton afirmou que o equipamento está em manutenção e os procedimentos agendados estão sendo remarcados. E que a empresa responsável pela manutenção espera uma peça importada. A previsão é de que os atendimentos sejam retomados até o fim desta semana. Como estava previsto, a terça-feira foi de muito calor. Os termômetros da cidade chegaram à marca dos 30 graus e choveu forte em alguns lugares, como as zonas oeste e norte da capital e também em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Agora à noite a chuva perdeu a força e o tempo voltou a ficar firme. Vamos ver a previsão para esta quarta-feira com Mariana Armentano. As altas temperaturas continuam predominando em todo o Brasil nesta quarta-feira e nem a chuva refresca o calor. É que o ar quente e úmido está espalhado por todo o Brasil, provocando aquelas típicas chuvas de verão. E somado a uma frente fria que está próxima ao Rio Grande do Sul e um sistema de baixa pressão que começa a atuar no Mato Grosso do Sul, fica formado um grande canal de umidade do centro-norte gaúcho até o Amapá. Em toda essa área em verde escuro no mapa, as chuvas começam já pela manhã e podem ser fortes em vários momentos do dia. O tempo só fica firme e seco, sem nada de chuva, nas áreas em amarelo. Os termômetros chegam a marcar até 29 graus em Porto Alegre, 30 graus em Floripa e em Curitiba, 36 no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, o predomínio para todo o estado continua sendo de sol, mas a partir da tarde as nuvens ficam mais carregadas e aí pode até chover forte em alguns pontos. As temperaturas continuam altíssimas. Chega a fazer até 35 graus em Votuporanga, no norte do estado faz 29 em Franca, 32 em Barretos e 33 em São José do Rio Preto e no litoral as temperaturas ficam em torno dos 34 graus em Santos. Aqui na Grande São Paulo a sensação é de tempo bem abafado e as chuvas devem começar a partir da tarde, podendo ser forte em alguns momentos. Vamos ver as temperaturas? Nessa quarta-feira, mínima de 21 e máxima de 32 graus durante a tarde. Na quinta-feira, as temperaturas ficam entre 22 e 31 graus, ainda com previsão de chuvas entre a tarde e a noite. E no final da semana, a chuva dá uma refrescada. A máxima prevista para sexta-feira é de 27 graus. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o PSDB enfrente as grandes questões políticas do momento. Para uma avaliação das posições tomadas pelo PSDB, entrevisto o deputado estadual Pedro Tobias, presidente do Diretório Estadual do PSDB de São Paulo. Obrigada, deputado. Hoje é Dia Internacional da Mulher. Eu tenho que começar com uma questão que envolve a mulher. Ano passado, o debate sobre a participação da mulher na vida pública, na política, foi intenso no Congresso Nacional. O que eu quero saber é, no PSDB, que avanço que houve sobre essa participação da mulher na política e o quanto do fundo partidário o PSDB destina para financiar as campanhas das mulheres que atendem a esse chamado e querem participar da política. Olha, eu sou parcial, sou médico das mulheres lá, que só minha profissão é isso. Primeiro, o fundo partidário cortado faz um ano, vai demorar mais um ano. Nem para homem, nem para mulher em São Paulo tem fundo partidário. Eu acho, mas favor, as coisas não é dada. Você quer lutar para conquistar as coisas. As coisas não é dada para todos nós, homem, mulher, que seja. Você lembra de seu jornal atrás, não recordo. Você lutou para chegar na época machista. Mas o senhor está querendo dizer o quê? Que as mulheres que têm que lutar e sozinhas conquistarem? Eu concordo com isso, porque precisa. Pega meu caso. Eu nascido de Líbano, estudei fora, venci como médico, segunda vez presidente estadual de partido, ninguém deu para mim isso. Precisa lutar, trabalhar, isso, a vida, mais gostoso, com você conquista as coisas. Mas se no PSDB, o senhor diz não tem o fundo partidário, mas é óbvio que existe uma questão de base. Sem um fundo para
bancar uma campanha, de que adianta conclamar pessoas a participar. O partido tem uma forma de colaborar e ajudar aqueles em quem vê potencial. Como na política as mulheres estão sendo chamadas e existe na reforma política, inclusive um clamor para isso, a minha indagação, o PSDB se preocupa com isso ou diz a elas, conquistem vocês e se virem aí? Não, lógico preocupa. Precisamos, a mulher participa não só de eleição, de diretório, de partido, de executiva, tudo isso. Mas negócio de dinheiro especial, esse ano, qualquer candidato, se vai pensar onde vai, não tem dinheiro, porque empresa não pode ajudar e fundo partidário só para administrar, para Brasil tudo. E nós em São Paulo faz um ano cortado o fundo partidário, vai até fim de ano também sem fundo. Não adianta vender ilusão. Vai ser sapato, suor para ganhar a eleição. Bom, agora vamos falar das prévias do PSDB para a escolha do candidato que vai concorrer à capital paulista, a sucessão de Fernando Haddad. Houve aí muita contenda, tem um pedido para uma impugnação, inclusive, da candidatura do João Dória. Eu quero ouvir do senhor. O senhor acredita que dia 20 vai haver o segundo turno e que, uma vez escolhido o candidato, o PSDB vai se unir ou esse quiprocó aprofundou o racha no partido? Eu acho que dia 20 vai ter segundo turno, certeza. Espero, nós, brasileiros, como todos os partidos, aprender a fazer disputa com tipo prévia. Porque até hoje todos os partidos têm meia dúzia de caciques que escolhem candidato. E hoje tem qualquer cidadão comum, voto dele vale igual ao nosso querido presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que precisamos fortalecer a instituição de PSDB, não é pessoa de PSDB. Todos nós somos passageiros. Eu, a favor da prévia, tem algum... Mas o senhor acha que vai haver ou vai haver o fato de estar judicializado? Foi parar na justiça, uma coisa feia, né? Ainda não chegou na justiça, né? Discussão interna. Eu espero que junta todo mundo, porque precisamos... Existe esse ânimo no partido? Lógico para a união? Se nós não mudamos gente, o povo vai mudar gente. Porque tudo que está acontecendo no país, se nós não mudamos, não escutamos pessoal da rua, de base, mesmo no partido ou fora de partido, vão ser mudados pela eleição que vem. O governador Geraldo Alckmin entrou nessa prévia, ele publicamente, pessoalmente, entrou em campo e apoiou a candidatura de João Dória. A pergunta é, Alckmin acertou em assumir essa posição, mostrando a preferência dele? Eu acho sem dúvida, porque Geraldo é um cidadão comum. Todo mundo pode escolher candidato. Fernando Henrique tem candidato, Serra tem candidato. Só Geraldo não pode ter candidato. Eu acho, devia todos, não fica no bastidor, assume papel. Para eleitor, fica sabendo, esse candidato apoiado por Geraldo, outro apoiado por outro. Isso é interno no partido. Eu não vejo, foi criado na política na França. Precisamos, gente, avançar. Cada um fala ponto de vista dele, apenas tem exagero nessa prévia, porque nós não estamos acostumados ainda a esse debate, porque não somos inimigos no partido, somos parceiros. Somos, até prévia tem 2 ou 3, agora tem 2. E vamos, porque essa semana teve papo com outro candidato que perder o outro grupo político, porque acho essa briga na época de eleição, essa é natural. Eu não vejo como greve sem quebra-ônibus não existe. Greve sem pega alguém a polícia pega ele na delegacia não existe. Senão, que greve é isso? Greve de freira lá, aqui. Eu acho que precisa, gente, aceitar, assumir. Não podemos ser artificial. Ok. Em evento na Associação Comercial de São Paulo, Paulo Maluf elogiou muito Geraldo Alckmin, dizendo que apoia Alckmin em 2018. É bom para a biografia de Geraldo Alckmin fazer aliança e ter apoio de Paulo Maluf? Eu acho não, porque dia que foi condenado na França, eu
opinião minha particular. Eu acho, não é momento, devia se defender na França, hoje homem condenado. O Brasil precisa passar no limpo. Não pode, a sociedade não está aceitando mais, porque tanto Maluf, tanto outro, que seja. Mas opinião minha, não. Bom, eu tenho aqui uma última questão. Aquela entrevista que o ex-ministro Gilberto Carvalho deu à Folha de São Paulo, ele falou uma coisa ali que mexeu com Aécio Neves, o presidente do PSDB. Ele disse que a empreiteira Andrade Gutierrez é a casa de Aécio Neves e banca as despesas do ex-governador de Minas Gerais, que é presidente do PSDB. Delação premiada da Andrade Gutierrez nessa Operação Lava Jato assusta o PSDB? Não, eu acho qualquer um. Lava Jato com prova, se de PSDB vai ser processado. Eu acho que a sociedade não aceita mais resolver problema jeito brasileiro. Mas não pode qualquer delator sem prova fala tanto contra nós, tanto contra a PT. Eu acho delação... Mas no PSDB vocês ficam assustados? O fato de Gilberto Carvalho ter falado isso sobre Aécio Neves, que tem a imagem que tem no Brasil? Eu acredito na idoneidade de Aécio Neves. Até prova contrária. Mas se provar que está acontecendo no PT, eu acho que não tem amigo, não tem irmão, não tem ninguém. Alguém está culpado, precisa ser punido. Não é agora, caso Lula, tudo que tem lugar, explicar para a sociedade como conseguir esse patrimônio, como uma triplés, como... Ele vem agora fazer manifestação, critica juiz, critica PSDB, critica a imprensa. Isso não podemos, a sociedade não está aceitando. Precisa vocês, imprensa, ajuda, que seja. Pode ser de PSDB, pode ser fora de PSDB. Eu não defendo nenhum, não coloco minha mão na cabeça de nenhum filiado. Tem problema... Vamos expulsar. Até expulsei um prefeito da Grande São Paulo, porque estava suspeito. Da onde? Filó, chama perto de... Bom, me lembro bem, o nome da cidade, a gente vai ver. Quer dizer, tomou uma posição. Tomei posição, foi expulso. Hoje saiu a expulsão dele, porque não podemos. A sociedade vai mudar a gente se nós não mudamos. E eu agradeço muito sua entrevista, o vigor das suas palavras. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado e parabéns. Boa noite. No seu nome, cumprimento todas as mulheres, Dia Internacional das Mulheres. Obrigado. Muito obrigada, boa noite. Estela. Inaugurado nos anos 70, o mercado de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, passa por um processo de revitalização. Alguns boxes antes ocupados por antigos comerciantes cederam espaço a novos empresários, como o famoso chefe de cozinha Alex Atala. Mas essa tendência à sofisticação e modernização é localizada. O mercado da Lapa, também na Zona Oeste, por exemplo, resiste às inovações. Lá, o que prevalece é a tradição. O Mercado Municipal de Pinheiros, inaugurado em 1971, vive um novo momento. Estrutura física reformada, boxes renovados e uma expectativa de que antigos e novos clientes voltem a frequentá-lo. O Mercado Municipal aqui de Pinheiros foi o primeiro da cidade a concluir esta fase de revitalização. Foram quase 2 anos de obras. A ideia é manter as bancas tradicionais, mas também trazer novidades, com produtos de diversas partes do país. Agora é possível encontrar diversos ingredientes da cozinha brasileira, da Amazônia, passando pelo Cerrado, até chegar aos produtos do sul do país. Todo o processo ele passa pelo pequeno produtor, pela a produção familiar. Então a gente traz, usando o bioma do Pampa e usando o bioma da Araucária, então a gente vai dos queijos, que está na serra, está na campanha, está no litoral. A gente passa pelos embutidos, as charcutarias. A gente migra para as ervas e os temperos e os condimentos, sempre buscando essa nossa origem. Dos 45 boxes, 5 passaram a ser administrados pelo Instituto Atá, do renomado chefe de cozinha Alex Atala. Um pouco de sofisticação ao mercado popular. A gente precisa valorizar o que é nosso, né? Porque é tão difícil, né? Então a gente precisa começar a amar as nossas coisas. Na capital paulista são 15 mercados municipais, como o 60º Mercado da Lapa, que resiste às inovações.
Seu Oswaldo é um frequentador antigo dessas barracas, onde é possível encontrar de tudo um pouco. Sempre compro aqui, venho comprar carne, eu venho comprar ovos, venho comprar peixe. Quando eu não venho, a mulher vem, né? Para seu Nilson, o espaço é muito mais do que um simples lugar de compras. Você chega num supermercado, você chega lá, você não tem contato com ninguém. Às vezes você entra mudo e sai calado. Aqui eu já pego um negócio aqui, brinca com o pessoal, então é muito bom. Ingrid é da 4ª geração de comerciantes do Box 33. Herdou da bisavó o gosto por esse tipo de negócio. A gente lembra da força que ela teve para manter isso de pé e todo o patrimônio da família vem dela. Então, minha obrigação a partir de agora é conquistar mais e manter o que já está aí. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Onifon recebe a cantora Ellen Oléria no Todo Seu. Hoje, em novo horário, 11 da noite.